Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de estudar. Eu sempre tive excelentes notas. Graças a Deus, nunca dei esse problema pra minha mãe, questão a nota e questão a não querer estudar. E eu era muito esforçada. E isso partiu de mim, não foi uma coisa que os meus pais me impuseram. Não foi um professor que falou que eu tinha que fazer isso. Não, foi eu que sempre tive essa preocupação. Acredite. Eu, nas minhas férias, eu passava as férias inteiras estudando. Em casa, os momentos livres era pra estudar. Então, tipo assim, eu sempre gostei muito, muito de estudar. Até que chegou um ponto em que eu meio que fui sendo excluída da sociedade por conta de tudo que me convidavam. Eu não posso ir, eu vou estudar. Toda vez que me chamavam para um evento, para alguma coisa, se não fosse relacionado a estudo, eu não ia. E meu negócio era estudar, eu tava vivendo para estudar. E aquilo ali eu comecei a sentir porque já não me convidavam mais para as festas. Meus colegas de sala não conversavam mais comigo, a menos que tivesse com nota baixa e precisava de pontos para passar de ano. Só passaram a vir até mim para poder pedir ajuda em matéria, porque precisava de ponto. E aquilo ali tava me deixando louca, cara. Porque ninguém queria conversar comigo, no recreio eu tava completamente isolada. Porque, tipo assim, eu sempre no intervalo, eu ia pra biblioteca, pegava um livro pra mim ler, mas eu também gostava de interagir. Era uma coisa que eu gostava, de conversar com as pessoas. E, enfim, por mais que era a menor parte do tempo, mas eu não percebia que eu deixava as pessoas de lado. A parte social da minha vida ia deixando de existir só pelo fato de que eu queria estar estudando o tempo todo. E quando eu me dei conta disso, já era tarde demais. Todo mundo já tinha uma imagem de que eu era antissocial, que eu só queria saber de estudar. E ninguém mais queria conversar comigo. Eu já tava com, 14 anos, todas as minhas amigas tinham beijado na boca, tinham paquerado. E eu não tinha acontecido nada disso comigo. Todas as minhas amigas já tinham ido pra festinha, essas coisas. Eu nunca tinha ido, além das festinhas de família, que minha mãe falava que era importante eu ir. Além dos congressos que eu ia na Assembleia para poder lutar pelo direito dos estudantes. Era só isso que eu sabia fazer. Tava me deixando louca. Eu parei assim, eu lembro de um dia que eu parei no meu quarto. E eu fiquei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que tá acontecendo? Porque eu não tenho mais amigos, porque eu não tenho com quem conversar. E eu tava ficando perdida, eu não sabia o que eu fazia. Se eu chorava, se eu gritava, se eu pedia socorro, se eu falava, gente, pelo amor de Deus, volta a conversar comigo. Mas porque eu me coloquei nessa situação. Enfim, e eu falei assim, isso foi num sábado, eu falei assim, segunda-feira eu vou mudar. E aí na segunda-feira eu cheguei, eu já sentava na primeira carteira de frente pro professor. Aí eu peguei e falei, não, vou sair diferente. Eu sentei do lado oposto, lá no fundo, onde era a galera das zorras, a galera que eu estudava. E aí, quando eu sentei lá, todo mundo olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Justo você é tão inteligente, você tá lá na frente, você nem olha pra gente. Você nem sabe de quem a gente é, né? E eu ri, brinquei da situação, peguei e levei na esportiva e puxei assunto, falei de futebol, falei de documentário, falei de história de futebol, histórias antigas, falei de várias coisas que eu sabia que eles curtiam. E aí, eles pegaram e falaram assim, gostei de você, isso é legal, esse lado seu eu não conhecia. Vai ter uma festinha na minha casa, provavelmente você não vai querer ir. Aí eu na hora cortei ele, na hora falei assim, como assim provavelmente eu não vou querer ir, eu vou ir sim e tal. Aí todo mundo da sala já ficou espantado, né? E falou assim, deve estar tendo migué, só vou puxar assunto, aconteceu alguma coisa, ela tá querendo distrair. Aí chegou, né, na hora da festa. Aí eu fui na festa, cheguei lá e todo mundo, tipo assim, eles eram bem, famosinhos assim, e tinha um cantorzinho da cidade que, todo mundo, ele era bem bonitinho, cantava super bem, as meninas ficavam doidas com ele, e ele tava lá, esse menino tava na festa. As meninas estavam totalmente voltadas com o olho pra ele, todo mundo, os meninos, todo mundo tava voltado pra ele. Quando eu entrei, todo mundo olhou, assim, o que essa menina tá fazendo aqui? Sério que ela veio? Mas aí, todo mundo ficou com olhar de preconceito, mas aí eu fui dando um jeito de me enturmar, e isso ocorreu tudo bem. E desse dia em diante, aconteceu uma coisa que hoje eu me arrependo. Eu parei de estudar completamente. Eu deixei de ser aquela menina que estudava 24 para 48 para ser uma menina que não estudava. E chegou um ponto que eu quase repeti nesse ano. Esse ano eu quase tomei bomba. E aí, meu mundo caiu. Eu falei, caraca, se eu tomar bomba, como é que eu explico pra minha mãe? Minha mãe vai ficar sem entender. Mas deu tudo certo, eu conversei com os professores também ficaram sem entender, porque do nada, no meio do ano, minha nota começou a cair. E aí,
a gente conversou e eu, no ano seguinte, já tive uma conduta mais diferente. Eu soube separar zoeira de estudo e deu tudo certo. Eu soube dosar, sabe? Tipo, a hora de zoar, a hora de estudar. E eu fiz amizades incríveis que eu levei pra vida. Lembra que eu falei, vou voltar um tiquinho agora pra vocês entenderem um pouco da história. Lembra quando eu falei que eu tinha conversado com os professores? Um professor meu, ele tinha estado de licença, né? Meu professor de matemática. E aí ele pegou e falou assim, olha, eu não vou poder te ajudar nessa fase pra você passar de ano, né? Pra você ter boas notas. Não em questão de passar a matéria, essas coisas. Sim, duas opções. Ou você corre atrás do prejuízo sozinha, ou eu te tô indicando um professor. E ele passou o nome do professor, o professor chamava Edgar. Guarda esse nome com muito amor no coração até hoje. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele me deu uma nota pra passar no ano seguinte, né? E no ano seguinte já comecei a estudar. Eu peguei e falei, cara, te virou o ano. Eu falei assim, tem algumas coisas que estão faltando, né? Porque a matéria é continuação no colégio, né? De um ano pro outro. E eu falei, eu preciso aprender isso. Porque agora pode não, tipo, tá tudo bem, eu consigo ir pulando umas etapas, mas lá na frente eu vou agarrar. E eu peguei e lembrei do professor Edgar, e eu peguei e liguei pra ele. Eu pesquisei, né, o número dele, liguei pra ele e falei, eu preciso de ajuda em matemática, porque ano passado aconteceu isso, contei tudo que tinha acontecido, e que eu tava com medo de reprovar em alguma parte do meu ensino, né, por conta das matérias que eu perdi, que eu não sabia. E ele falou, não, eu super te ajudo, onde você quer me encontrar, pra eu poder te dar aula e te explicar. Enfim, eu falei, se não for problema, a gente pode encontrar uma biblioteca aqui da cidade, porque lá é mais propício para estudar, é um ambiente mais calmo, mais silencioso, e muita gente aqui não gosta de ir pra biblioteca porque o povo hoje em dia tudo é celular, então lá a gente vai ter mais tempo para poder estudar. Meu Deus do céu, eu fui estudar com esse professor. Enfim, eu cheguei lá e dei de cara com ele, eu não acreditei no que eu tava vendo. Porque, tipo assim, as fotos que eu vi dele nas redes sociais, né, que foram poucas, inclusive, que eu achei até meio estranho, era uma pessoa, tipo, ele tinha um olho claro, mas, tipo assim, não era nada bonito, nada atraente. E chegando lá, caraca, que professor gato. Eu não consegui focar no que ele tava falando, porque ele era muito bonito e eu não tava esperando aquilo. Porque, tipo assim, eu já tinha antes que eu estudava e eu nunca tinha visto um professor tão bonito. Tinha uns que era mais ou menos, mas nada demais. E, tipo assim, eu fiquei, tipo assim, da onde você veio? Meu Jesus. E aí, eu fiquei assim, sabe? E ele, tipo, totalmente sério, centrado, me explicando tudo bonitinho. E eu sem entender, eu fiquei sem reação. Sabe quando você acha a pessoa... Você imagina uma pessoa, aí quando você dá, tipo, de cara com ela é outra coisa? Aí você fica, tipo... Ai, meu Deus, e agora? E, tipo, foi paixão à primeira vista. Eu me apaixonei completamente pelo professor. E eu fiquei assim, caraca, era só pra ser meu professor particular. Tá, eu não ia forçar nada, não ia... Até porque ele era mais velho que eu, ele era meu professor, né? Ele tava me dando aula particular. E, enfim, eu falei, tem que tirar isso da cabeça. Sem chance disso acontecer. Até porque mesmo se tivesse chance... O que eu tô fazendo na minha vida, gente? Nossa, ele é mais bonito que eu, não sei o que, mesmo se a idade não tivesse a idade, não tivesse a questão dele ser professor. Tinha muita coisa. Enfim, eu fiquei completamente apaixonada. Toda noite eu sonhava formando família com esse professor. E eu fiquei tipo assim, gente, era só pra ser um professor de matemática. Meu Deus, o que eu tô arrumando na minha vida? Enfim, aí foi acontecendo as aulas, a gente foi ficando mais próximo. Aí ele foi perguntando coisas da minha casa, da minha família. Foi perguntando pra ele coisas também, tipo, com o que você trabalha? E ele foi me falando que ele deixou de ser professor, e enfim. Aí ele foi me contando as coisinhas da vida dele. E aí, tipo, a gente foi ficando muito próximo mesmo. E aí, tipo assim, quando a gente tava pra 12ª aula já, ele pegou e falou pra mim assim, hoje eu não vou poder, porque eu tenho um encontro. Aí eu fiquei tipo assim, caraca, velho, então ele tem namorado. Tá. Putz. Aí a fantasia começou a cair. Só que aí, né, a gente remarcou a aula, aí no dia de aula, o que acontece? A biblioteca que a gente estudava tava fechada.
E eu falei, caraca, mano, agora que tá acabando na reta final, que a gente tinha desiludido e tal, que aí eu nunca mais ia ver ele, porque eu tava, tipo, sabe quando você não tem nada com a pessoa, mas aí a pessoa fala alguma coisa que te deixa magoada? Então, quando ele falou que ele tinha um encontro, eu fiquei muito magoada. E eu nem perguntei com quem, quando e tal, a gente já tinha uma intimidade, mas eu não perguntei, não quis entrar pra mim não me machucar mais. E aí eu peguei e ele falou assim, vamos lá pra casa. A gente vai estudar lá, a gente só vai estudar mesmo, não sei o que e tal. Aí eu falei, tá, tipo, por que não, né? Tô aqui já mesmo, já tô com material pra estudar. Aí ele me levou pra casa dele e tal, não sei o que, a gente foi estudar na matéria. E aí, eu tipo, você tava observando, ele tinha namorada, mas não tinha nenhum indício de que ele tinha namorada, tipo, ele era, tipo, totalmente sozinho. Aí eu fiz a pergunta pra ele, eu falei, vou tirar isso da minha cabeça. Você é comprometido, tem uma namorada? Tem namorada e tal? Aí ele, não, sou solteiro, mano, sozinho e tal. Assim, cara, o que eu tava falando? Aí ele, por que você fez essa pergunta? Aí eu virei pra ele e falei assim, é só porque você falou que não podia me dar aula aquele dia porque você tinha um encontro. Era um encontro de família, nada a ver, era só eu encontrar com minha mãe, umas tias. Aí eu, tá, e dei aquela risadinha. Aí ele virou e falou assim, por que você ficou preocupada, você tinha algum interesse em mim? Aí eu ri, sabe quando você, tipo assim, você dá um sim, só um sorrisinho no olhar? Foi isso que eu fiz. Aí ele pegou e ficou assim, rindo também, aí ficou os dois rindo de canto de olho. De canto de olho não, né? Ficou sorrindo assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, por que não? E me beijou. Aí eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E foi um dia incrível, a gente passou a tarde toda junto, a gente ficou e tal. E aí a gente passou a ficar mais outras vezes. Ele me explicou toda a matéria e a gente tinha uma relação de muito respeito. Até que uma colega minha, né, de escola viu e perguntou quem que era, porque ele não trabalhava na escola, nunca trabalhou, mas ele era mais velho que eu. E eu falei, né, quando abriu o jogo e tal, ela pegou e tipo, ficou meio espantada. E eu falei, cara, se minha colega de escola ficou espantada, imagina meus pais. Aí eu, tipo assim, fui conversar com ele, falei que era melhor a gente parar. Ele falou que eu que sabia, enfim, se eu quisesse levar adiante, eu levava. E, enfim, deu certo, né, a gente continuou ficando e tal. Minha mãe e meus pais ficaram sabendo e deu tudo certo. A gente não tá junto, mas por questão de coisas do dia a dia, então a gente ainda é amigo, mas não tem nada a ver essas coisas, sabe? E o que eu vim passar aqui contando essa história? Que idade não importa. A gente se dava super bem, a gente se dava super bem. E, tipo assim, a idade não foi uma coisa que atrapalhou. Então, tipo assim, se você tem a vontade de ficar com alguém que seja mais velho ou mais novo que você, invista. Se você tem aquele sentimento, deixa levar pra frente. Enfim, gente, essa história não é minha. Deixar bem claro que essa história não é minha. Toda vez que vocês virem aqui escrito assim, tiver escrito aqui embaixo, relato, a história não é minha. Beleza, gente? É um quadro que eu trago aqui onde eu conto a história de outras pessoas. E se você tiver alguma história que você acha, cara, tem que ser contada pela Júlia, vai lá no meu Instagram que tá passando aqui na tela e tá aqui embaixo na descrição também. E conta essa história pra mim. Talvez eu possa dar uma mudadinha pra ficar mais interessante, colocar as minhas palavras, mas eu vou contar essa história aqui, você pode ter certeza. Gente, beijo pra vocês e até o próximo vídeo, meus amores.